Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Maria Lúcia Fleus. Ela é endocrinologista, professora da UFRJ, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBMR e da Abraço. Foi um prazer, né? A sua aula foi espetacular sobre a cirurgia bariátrica e nós temos hoje algumas dúvidas, né? A cirurgia bariátrica ela tem um impacto muito grande, às vezes, na saúde óssea e muscular. E hoje a gente tem visto que os idosos também estão fazendo, né, submetendo a esse tipo de cirurgia. A cirurgia bariátrica, ela pode enfraquecer os ossos? Ela compromete a saúde óssea? Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, porque esse é um tema muito pertinente. Obesidade virou um problema mundial. Emagrecer de uma maneira mágica, né? As pessoas acham que cirurgia bariátrica é um emagrecimento mágico e, na realidade, demanda muitos cuidados. Todo emagrecimento deve ser pensado, deve conter uma educação alimentar, uma orientação sobre exercício físico desde a fase pré-bariátrica. Sim. E a cirurgia bariátrica, ela se divide basicamente em técnicas restritivas, em que você apenas reduz o conteúdo do estômago, seja por sleeve, que é um momento em que você retira, né, anatomicamente um pedaço do estômago, o anel gástrico, o balão intragástrico. E agora, embora não seja considerado bariátrico, os medicamentos que vão reduzir drasticamente a vontade de comer, né? Como semaglutida, tirzepatida. Esses emagrecimentos são muito sedutores, porque as pessoas acham que não precisa fazer dieta, basta comer menos. Sim. E quando a técnica de bariátrica é desabsortiva, pior ainda. Porque são técnicas em que você retira funcionalmente todo o segmento inicial do intestino delgado, do duodeno e jejuno, onde são absorvidos todos os alimentos. Então, proteínas, todas as vitaminas, o cálcio, o fósforo, os íons em geral, né? Sim. Então, quando você faz uma cirurgia de bypass em que você ultrapassa toda essa área de absorção de nutrientes, você tem que ter consciência, né? O paciente tem que ter consciência de que ele precisa, mais que ninguém, aderir a uma orientação alimentar e suplementar todos os nutrientes que a cirurgia vai impedir de absorver. Sim, por isso que é tão importante, né? Um paciente que vai submeter uma cirurgia bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Não é simplesmente o tratamento da cirurgia em si. Não, não todo um acompanhamento, acompanhamento psicológico, né? A gente vê que muitos pacientes após uma bariátrica, eles têm alguns transtornos até de ansiedade, porque não tem restrição alimentar. Então, eu acho isso também realmente muito importante, ter esse preparo, né? Tanto o pré quanto depois o pós-operatório. Sim. E a senhora falou de algumas técnicas de cirurgias bariátricas. Existe alguma que é mais agressiva, que comprometeria mais essa saúde óssea, impedindo aí a absorção desses nutrientes? Então, as desabsortivas são essas em que você exclui funcionalmente toda aquela área longa do intestino delgado que absorve nutrientes, que é a mais eficaz para o grande obeso. Se você tem um obeso de 180, 200 quilos, uma circunstância em que ele está correndo risco de vida, é adequado intervir de uma maneira drástica. Sim. Mas mais do que isso, ele tem que ser instruído que não termina ali. Ele não vai simplesmente deixar de absorver nutriente, vai emagrecer, vai ficar saudável. Porque às vezes as pessoas dizem, antes eu era um gordo que me sentia bem. Sim. E agora eu sou um magro que me sinto mal e sou dependente de muitos remédios. Sim. Ele tem que ter consciência disso. Eu atendo muito paciente que ele fala sobre a queixa de dor, né? Quando eu era gordo, eu não tinha tantas dores. Eu emagreci, eu tenho muitas dores. Mas por quê? Ele não fez esse acompanhamento de fortalecimento da musculatura, né? Das articulações. Então, realmente, ele vai ter sintomas, né? Sim. E como que por que ocorre, então, essa perda óssea após a bariátrica? Como que impacta, tem tanto esse impacto da bariátrica na saúde óssea? Bom, isso eu comentei até na palestra, que qualquer emagrecimento rápido
que não seja acoplado a uma instrução alimentar, que a pessoa não corrija os seus erros alimentares, vai fazer com que ele apenas coma menos daquilo que ele comia errado. Sim. Que na maioria das vezes são alimentos ultraprocessados, alimentos com alto índice de gordura e açúcar. Às vezes ele vai apenas comer menos doce, mas vai continuar comendo. Ele já não ingeria adequadamente nutrientes à base de proteína contendo cálcio. Às vezes não suplementava a vitamina D, que nós sabemos que é importante no obeso. E no momento em que você, numa técnica, seja ela restritiva, vai diminuir ainda mais o que ele ingere, ou você vai interferir com a absorção desses nutrientes, seguramente você vai acelerar não apenas a perda de peso, mas a perda de massa muscular. Sim. E até a perda de saúde global, né? Sim. Porque, na realidade, o osso está nesse contexto. No momento em que você perde massa muscular, isso também é bem sabido, aquela conversa entre músculo e osso, né? No momento em que você perde massa muscular, e todo emagrecimento rápido faz isso, você também perde massa óssea. Portanto, ele tem que estar ciente da necessidade de fazer exercício desde antes. O que ele puder fazer pré-cirurgia e o que ele precisa fazer pós-cirurgia, para que ele não tenha esse desequilíbrio, que no caso do idoso pode ser muito ruim, né? Catastrófico, então, né? você agrega toda a sarcopenia, toda aquela perda de massa muscular, a infiltração gordurosa muscular do idoso, a um processo de desnutrição. E aí realmente pode ser catastrófico, evoluindo para fratura. Então, eu vejo pessoas bariátricas ainda jovens com fratura. E cada vez mais eu vejo que, principalmente em termos de medicina particular, a cirurgia bariátrica é feita em gente muito jovem. Muito jovem, às vezes moças jovens que nem engravidaram ainda. Isso é um problema, porque como ela vai se nutrir durante a gravidez? Exato. E o grande problema, como a senhora falou, né, às vezes em algumas cirurgias particulares, você não teve aquele preparo. O pré-operatório, ele foi encurtado, né? Então, esse paciente muitas vezes submete a cirurgia bariátrica sem fazer atividade física, sem fazer uma suplementação adequada, né? Então, ele vai ter uma recuperação, ele vai ter mais impacto no metabolismo, no organismo dele como um todo, né? E a senhora disse sobre a questão, né, do cálcio, da vitamina D. No paciente idoso, e principalmente paciente com fragilidade, né, é recomendado a gente fazer a suplementação quando esse paciente tem alguma deficiência. No bariátrico, né, ele vai ter uma deficiência. Mais ainda. Existe alguma preferência por cálcios, vitaminas, algo que seria mais o ideal para o bariátrico? Como que a senhora vê essa suplementação? Nas síndromes desabsortivas, né, quando você faz uma cirurgia que interfere com aquele segmento que absorve, você você vai ter que suplementar cálcio e vitamina D de uma maneira generosa. Às vezes até em doses maiores do que você faria para um idoso, porque eu já vi gente jovem fazer hipocalcemia clínica, com tetania, de ir para emergência, né? Então, obviamente que nesse grau é muito grave. A suplementação de cálcio deve ser feita não só com nutrientes, então os alimentos de origem láctea são muito bons, porque eles agregam proteína a cálcio. Não é contraindicado o leite para quem faz bariátrica, então, né? Não é contraindicado o leite, não é. É leite e derivados. Mas ele também pode suplementar, e aí vale dizer que o carbonato de cálcio, que é o sal mais comum, né, o cálcio de ostra, ele depende de meio ácido para ser absorvido, e muitas vezes o bariátrico tem queixas de acidez. Ele toma inibidor de bomba de prótons, algum antiácido, que vai interferir negativamente com essa absorção. De modo que ideal seria o citrato de cálcio, que demanda uma quantidade maior de comprimidos. E a vitamina D,
nós não temos vitamina D injetável no Brasil. Vitamina D, colicalciferol, né? Nós temos calcifediol, que é uma vitamina D já mais ativa por via oral, que seguramente seria mais eficaz. Mas acho que o mais importante é não fazer tipo bolos, tipo uma dose a cada semana ou até a cada 15 dias. Sim. Ideal seria diariamente, porque existe uma limitação do quanto você consegue absorver. Então não adianta você fazer 50 mil unidades uma vez por semana. É melhor fazer em doses fracionadas. Sim. Doutora Maria Lúcia, a senhora falou muito sobre as medicações que estão aí, né, chegaram no mercado e elas trouxeram essa proposta do emagrecimento rápido, que é o que muitas pessoas buscam, né, a solução rápida com mínimo esforço. Queria que a senhora deixasse como mensagem, como que a senhora vê essa nova forma, né, que as pessoas estão atuando, o que isso está trazendo de impacto, como a senhora está observando isso no seu consultório, nos seus ambulatórios, né? Porque a gente vai ver que a curto até médio prazo isso vai ser deletério, isso vai trazer consequências graves, né? Então eu queria saber a opinião da senhora, né, e as orientações. Como toda medicação tem o lado bom e o lado ruim, né? É óbvio que esse é um avanço da medicina, porque se você considerar que as pessoas atingem um grau de obesidade que vai trazer problemas de saúde e até restrição do seu tempo de vida, mais importante seria não deixá-las serem obesas. Ontem, isso foi mencionado numa palestra, que assim, as crianças e adolescentes no mundo inteiro estão se tornando obesas também. Porque papais e mamães obesas comem errado. Eles escolhem a comida errada. O que é oferecido é errado. E a gente vê nos ambulatórios de saúde pública, né, de hospitais públicos, pessoas com pouco acesso a alimento no sentido de baixo poder aquisitivo, escolherem muito mal. Para a criança ficar quietinha, dar um biscoito recheado de chocolate e uma Coca-Cola. Então, esse é o café da manhã de uma criança. Existe uma briga muito grande nas cantinas para que não haja alimento ultraprocessado. Então, o mundo ideal seria educar desde o início papais e mamães para que eles não gerassem crianças e adolescentes obesos. O problema é que eles já existem. E no momento em que você chega a um grau de obesidade, a educação pode ser ajudada, auxiliada por um medicamento que vai restringir a motilidade, né? Então você, com semaglutida, você restringe a motilidade do tubo digestivo, você tem a sensação de que ainda está alimentada, existe um efeito central, que a tirzepatida promete ser muito melhor. Eu ainda não tenho experiência prática com a tirzepatida. Então, são medicamentos muito bem-vindos para educar. Mas acho que esse é o ponto. Em primeiro lugar, eu vejo muita gente utilizando de uma maneira, assim, totalmente errada. Pessoas que não são obesas e que apenas querem perder 5 quilos porque vão fazer uma viagem à Europa e vão tomar vinho e queijos na França. Isso eu escuto em consultório. Eu tenho que sair do Brasil mais magra para poder engordar. Tá errado, né? Ou então eu tenho que emagrecer para caber naquela roupa que eu não posso perder. É um vestido lindo que eu comprei. Então, banalizando o tratamento medicamentoso, que é fundamental para quem de fato é obeso. O outro lado da questão é que, mesmo quando você orienta corretamente, essa pessoa tem que ser seguida por muito longo prazo. Em algum momento ela interromper a medicação, é óbvio que o efeito vai embora. Então ela tem que ter aprendido a se comportar de uma maneira diferente. Ela tem que escolher alimentos diferentes. Ela tem que gastar energia como ela não gastava antes. Senão, nós vamos ter o mesmo efeito sanfona que víamos com os medicamentos antigos. Eu sou de um tempo em que se fazia medicamentos, fórmulas milagrosas, horrorosas, que eram hormônio tireoidiano em dose excessiva, diurético, laxante, medicações que aceleram o metabolismo, e as pessoas ficavam enlouquecidas. No momento em que interrompiam, engordavam tudo que perderam e mais alguma coisa. E isso vai ser muito ruim. Então, acho que é muito importante o médico orientar, que agora é necessário receita, né? Controlada. Que olha, isso não é milagre. Se você não mudar
E não sabemos ainda se ao longo do tempo isso fará mal. Todos os estudos são de curto prazo. Imagina alguém que tem 25 anos, se ela vai poder tomar um desses remédios até morrer, até os 70, 80. Ninguém sabe. Portanto, eu acho que a educação alimentar é o mais importante. Exatamente. Olha, doutora Maria Lúcia, foi ótima essa conversa, né? Então fica aí essa dica da educação, a reeducação da população, tá? E foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada. Foi um prazer também. Pronto, foi ótimo.